falando de teologia e tradição, a gente já falou de várias linhas teológicas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teologia da libertação a partir da perspectiva de Franklin Ferreira e Valtair Miranda, de uma apostila elaborada para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil no ano 2000. A teologia não é vista como um sistema de dogmas, de acordo com a teologia da libertação, e sim como um meio de dar início a mudanças sociais. Essa noção tem sido chamada de a libertação da teologia. Essa teologia surgiu a partir do Vaticano II e das tentativas dos teólogos liberais no sentido de enfrentarem as desigualdades sociais, políticas e econômicas em face de um cristianismo não mais guiado por uma cosmovisão bíblica. Boa parte do contexto da teologia da libertação tem sido a América Latina. A gente deve lembrar de nomes, como Leonardo Boff, aqui no Brasil. E aí nisso, América Latina, de onde surge o Papa Francisco. Não sei qual é a linha teológica dele, mas ele surge da América Latina. Então, a boa parte do contexto da teologia da libertação tem sido a América Latina, e essa teologia tornou-se uma resposta à opressão política dos povos. Os seus proponentes, com frequência, têm concepções distintas. Na realidade, não existe uma teologia da libertação unificada. Antes, trata-se de diversas alternativas, estreitamente relacionadas, que derivam de raízes comuns. Em vez de uma teologia clássica, interessada em questões teológicas como a natureza de Deus, o ser humano ou o futuro, a teologia da libertação está interessada neste mundo e em como podem ocorrer mudanças por meio da ação política. Na América Latina, em especial, teólogos católicos romanos procuraram combinar o cristianismo e o marxismo. Deus é ativo, colocando-se sempre ao lado dos pobres e oprimidos e contra os opressores, de modo que não atua de igual maneira para com todos, até porque ele fez opção pelos pobres, Os teólogos da libertação acentuam a sua imanência, lembra dos liberais, a sua imanência em detrimento da sua transcendência. E Deus, na teologia da libertação, segundo Franklin Ferreira e Valtair Miranda, pelo menos até o ano 2000, Deus, na concepção da teologia da libertação, não seria imutável, mas seria mutável. Cristo, Jesus é visto como um Messias em envolvimento político. Ele é Deus entranhado na luta pela justiça ao lado dos pobres e oprimidos. Todavia, ele não foi um salvador no sentido tradicional da palavra. Em vez disso, os teólogos da libertação defendem uma ideia de influência moral no que diz respeito à expiação. Nada se diz acerca de uma satisfação da ira de Deus contra o ser humano. Espírito Santo. A pneumatologia está virtualmente ausente da teologia liberal. Parece difícil encontrar um papel para a obra do Espírito Santo nos sistemas políticos centrados no ser humano. Revelação. A Bíblia não é um livro de verdades e normas eternas, mas de registros históricos específicos, muitas vezes pouco fidedignos. No entanto, muitas passagens são utilizadas em apoio dessa teologia, especialmente o relato do Êxodo. Os teólogos da libertação utilizam a nova hermenêutica a fim de defenderem as suas posições. Como a sua teologia se apoia em uma análise marxista e é vista como um modo útil de criar ações apropriadas, eles são ênfase eles dão ênfase primariamente às normas éticas que alcançam os fins do movimento. Salvação na teologia da libertação. A salvação é vista como uma transformação social que se estabelece justiça para os pobres e oprimidos. O católico que não é um revolucionário está vivendo em pecado mortal.
Qualquer método para alcançar esse fim é aceitável, até mesmo a violência e a revolução. Daí vocês devem lembrar do período da Revolução Armada, da qual a nossa ex-presidente, desculpa, eu não falo presidenta porque a gente não fala estudanta, né? Então, a nossa ex-presidente fez parte, né, que a gente tem nomes, né, como o Frei Beto, né, como pessoas que assim tinham um certo respeito por essa movimentação da época, né, que deu aquela reação dos militares. E aí, nesse caso, há essa compreensão, né, de, se for o caso, até mesmo recorrer à violência e à revolução. E essa concepção tende para o universalismo, e o Evangelho torna-se simplesmente o esforço para gerar consciência e preparar as pessoas para a ação política. Igreja na teologia da libertação. Professor, deixa eu falar uma coisa. Quando o senhor fala aí que eles falam sobre que Deus ia a favor dos pobres, seria decorrido a diferença de posição social? Olha, uma coisa é Deus estar perto do aflito e do necessitado. Uma coisa é Deus ser contra a ganância e a opressão. Outra coisa é Deus ser contra os ricos. Entende? Até porque, como eu posso dizer, Jesus veio para salvar todos. Ali é o sistema marxista, né? Há uma grande influência marxista. Se você tem 5 casas, você é obrigado a dar uma casa para cada um, ficar só com a sua. Porque, de acordo com a mentalidade marxista, claro que eu não sou nenhum profundo conhecedor do assunto, mas existe a tal da luta de classes, né? Então é preciso, né, que o oprimido lute contra o opressor. O problema disso daí, não entrando muito no aspecto da teologia, mas o problema disso daí é que nem aconteceu com a revolta bolchevique, né, em relação à questão lá da Revolução Socialista, em que George Orwell, né, no seu livro A Revolução dos Bichos, ele faz uma narrativa à luz desse evento, pegando os porcos como os líderes da revolução, e chegou um momento que os porcos, em nome da revolução, acabavam se tornando uma elite, mas dizendo que eles estavam sendo essa elite se preocupando com o povo, né? Porque é o seguinte: vamos mobilizar os pobres para ocupar o seu lugar, tá? Mas quem vai mobilizar? É que nem uma luta, né, para você tomar posse de algum tipo de terra, né? Então assim, você mora de aluguel, aí eu lidero vocês para a gente tomar um espaço de terreno, mas aí daqui a pouco eu estou dizendo que vocês têm que me dar tanto, que não sei o que lá, e tal, parará, ou seja, eu estou defendendo vocês, né, mas assim, eu estou justificando algumas coisas que eu estou tendo e estou recebendo para acontecer algo com vocês. Então, é aquele caso, estamos lutando pelo pobre, mas até que ponto, né, essa linha de governo que nós tivemos, assim, lutou pelo pobre, mas, né, assim, o que aconteceu, né, assim, os fins justificaram os meios, porque o que foi feito para se chegar lá e me defender, de alguma forma contribuiu até para a minha vida ficar um pouco pior em algumas coisas, né? Então é mais ou menos isso. E aí a teologia da libertação, ela acaba revestindo, né, de espiritualidade algumas questões políticas. E aí o que seria igreja na teologia da libertação? A igreja, ela é vista como um instrumento para transformar a sociedade. A atividade pastoral da igreja não é uma conclusão que resulta de premissas teológicas, não, mas nesse caso ela tenta ser parte do processo pelo qual o mundo é transformado. A neutralidade política não é uma opção para a igreja. Então, de acordo com a teologia da libertação, a igreja tem que se posicionar politicamente, né, e entendendo que Deus, ele optou pelos povos. Então é mais ou menos assim. Aí a gente vai agora só fechar com a teologia feminista,
e aí a gente vai encerrar a apostila e na semana que vem a gente vai pegar alguns pontos, né, de teologia para a gente continuar falando aqui a respeito da nossa disciplina, né, que é a Introdução à Teologia.